Olha, tem uma colocação bacana do Flávio aqui, Luiz. Deixa eu colocar na tela aqui para que a gente possa discutir um pouquinho. Gostei dessa forma de colocar, que é como eu penso, tá? Olha lá, o Lean nas organizações deve ser visto como um pensamento, uma cultura. É um erro das organizações trabalhar o Lean como projeto. Um projeto tem começo, meio e fim. Já o Lean é melhoria continuada. Concordo, Flávio, e digo mais, né? O Lean, na verdade, ele é uma cultura, ele é um sistema. O projeto, no caso do Lean, o projeto seria o que a gente chama de projeto Kaizen, né? Projeto Kaizen, quando é puramente Lean. No Lean Six Sigma, a gente já chama ele de projeto Lean Six Sigma. Pode ser um projeto de melhoria, a gente caracteriza ele como Kaizen, ou pode ser um projeto do tipo Black Belt, que a gente vai caracterizar com um projeto mais longo, um projeto mais pesado. Tudo bem? Sim. Então, tem várias formas de fazer e a gente discute muito isso em sala de aula. Quer fazer o seu comentário, Luiz, por favor? Quero sim. Primeiro, o Flávio é suspeito, é um grande amigo, um profissional de longa data, então a gente vem da mesma escola de formação. Então, assim, ele compartilha, né? Nós temos uma visão muito parecida nessa questão de enraizar essa cultura Lean, né? Nós tivemos a oportunidade de trabalhar junto durante muitos anos, onde nós fomos ali doutrinados com esse conceito, com essa cultura da melhoria contínua, sem ter como ele mesmo mencionou, sem ter um começo, meio e fim, mas sim como algo a ser melhorado, enraizado e aperfeiçoado aí ao longo dos tempos, né? Então, realmente esse conceito, é essa mentalidade que eu tenho. Aproveito, Wanderson, acho que dentro dessa metodologia do Lean, um outro exemplo muito comum, né, que a gente lê muito, ouve muito dos colegas, é o tal do programa 5S. Acho que deve ser o maior trauma do brasileiro, é o programa 5S. Porque, assim, são pouquíssimas empresas que têm cases de sucesso para contar. Então, você conversa com 99% das pessoas, a gente iniciou, teve o dia D, teve evento, teve camiseta para todo mundo, jogou um monte de coisa fora, e no dia seguinte era todo mundo nas caçambas tentando salvar alguma coisa antes que o caminhão fosse embora. Então, assim, isso faz parte, a gente convive com isso. Aí, o que eu trabalho nisso, né? Para não frustrar, né? Porque o 5S, a hora que as pessoas entenderem o quão importante e quão significativo ele é na produtividade, na qualidade, na ergonomia, as pessoas vão se abraçar com esse conceito e não vão largar nunca mais. Mas, enquanto isso não acontece, eu trabalho muito assim nas pequenas experiências, nos pequenos acertos do dia a dia para tentar fortalecer essa metodologia. Lá na empresa nós tivemos recentemente um trabalho muito simples mesmo, mas de um resultado muito bacana. Então, nós temos diversas linhas de produção e o operador ele tem o seu kit básico, né? Caneta, ficha de apontamento, paquímetro, as ferramentas ali que ele utiliza no dia a dia. E isso acabava ficando espalhado pelo posto de trabalho. Então, quando você chegava ali para acompanhar o processo, a caneta estava em cima da mesa, o paquímetro estava em cima da bancada, a ficha estava em cima do motor. Então, a gente pensou e discutiu muito como resolver isso. E alguém do processo, não me recordo, acho que foi um líder de produção, teve uma ideia de comprar uma bandeja plástica de R$5, uma bandejinha branca, identificou o nome de cada máquina nessa bandejinha e falou: operador, a partir de agora todos os seus utensílios ficam aqui e essa bandeja deve ficar posicionada aqui. Foi um investimento assim de R$100 e nós tivemos uma melhora na organização violenta. Assim, você olha para o trabalho e é outro. Então, assim, eu não consigo fazer um sistema de descarte, grandes demarcações, às vezes falta investimento, mas a gente não pode desanimar. A gente tem que trabalhar com os recursos do dia a dia para, assim, ir garimpando e conquistando essas pessoas. Esse operador que antes ele era resistente, hoje ele olha o quão está organizado o posto dele e ele já começa a trazer ideias. Então, acho que isso é fundamental, alimentar, regar esses conceitos no dia a dia.
Muito bom, muito bom. Estão vindo vários comentários aqui, eu não vou colocar todos na tela, que senão a gente não anda, porque eu gostaria de saber o seguinte: como é que você vê processos nessa brincadeira? Como é que você... Porque a base, vamos lá, deixa eu refazer, ficou muito no ar. A base do Lean, ou há quem diga que a maior ferramenta do Lean, ou a mais poderosa ferramenta do Lean, é aquilo que a gente chama de mapeamento de fluxo de valor, né? Sim. É o MFV. Para isso, eu tenho que ter um processo muito bem determinado. Eu tenho que ter uma visão por processo muito bem enfronhada na empresa. Eu preciso separar muito bem o que é processo-chave, o que é processo de apoio, o que é processo diretor, o que eu posso terceirizar ou posso renegar a qualquer área ou a qualquer setor que possa ou tenha disponibilidade para fazer, e o que eu não posso, o que é core business, o que depende de um conhecimento, o que depende de uma função, até para eu conseguir depois disseminar o capital intelectual desse core business, garantir que a gente não fique preso na mão de pessoas e que quando o Joãozinho precisar tirar férias, ele tira, e o Luizinho entra e assume tudo, e você não perde a produção, não cai nada, né? Tá. Então, para isso tudo, e eu já senti isso na pele nesses anos todos que eu trabalho nessa área, o mapeamento de processo é básico, né? Eu diria que ele é quase tão básico quanto o 5S. O 5S é a primeira coisa que a gente faz quando entra na empresa para implantar alguma coisa. O segundo é processo. Se eu não tiver uma visão clara do que é, se eu não souber exatamente o que analisar, eu não tenho como aplicar um FEMEA, eu não tenho como identificar os pontos críticos para definir onde que eu vou trabalhar o CEP e assim por diante. Sim. Me diz aliás, para quem não sabe aí, ó, nesse mesmo canal que vocês estão assistindo, existe um cursinho de mapeamento de processos free para todo mundo aí. Tem uma playlist lá chamada Mapeamento de Processo, tem 8 videozinhos explicando um pouquinho para quem não conhece. Então, aproveitem enquanto está livre lá, enquanto está aberto para todo mundo. Mas qual é a sua visão em cima disso, Luiz? Por favor. Olha, Wanderson, na indústria de alimentos, né, esse mapeamento do processo, desse fluxo de valor, ele é fundamental pelo seguinte, né? Você precisa ter muito domínio sobre o que você está fazendo em cada etapa, pelo simples fato de que você está gerando um alimento. Então, você tem uma carga de responsabilidade muito grande. Eu preciso ter domínio e controle de todas as etapas, porque no final, diferentemente de uma indústria metalúrgica, né, não menosprezando, mas ao final do meu processo, o meu cliente ele simplesmente vai abrir a embalagem e vai consumir o produto. Então, eu tenho uma responsabilidade muito grande, né? O processo tem uma responsabilidade muito grande. Então, na indústria de alimentos, a gente trabalha basicamente com esse mapeamento de parâmetros, né? E em cada etapa do processo é muito forte as instruções de trabalho, determinar os ranges de trabalho para cada etapa. Essa questão da terceirização de etapas é um pouco mais distante da realidade. Normalmente são processos contínuos, né? Onde você primeiro prepara uma massa, depois você assa, depois você aplica chocolate e depois vai para uma etapa de embaladora, basicamente num processo de fabricação de biscoito, por exemplo. Então, assim, essa de você analisar e eventualmente poder terceirizar alguma etapa disso se torna um pouco mais difícil. Mas você tem que ter um estudo muito profundo de cada etapa, porque na indústria de alimentos existe uma ferramenta, né, existe um processo chamado APPCC, que é Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle, que é um programa que exige que você tenha total domínio sobre o seu processo e você saiba em quais etapas você está suscetível a algum tipo de risco ao produto, e ali você aplique medidas corretivas para garantir que o seu produto seja 100% seguro. Então, essas questões como FEMEA e outras ferramentas, eu particularmente nunca tive a oportunidade de aplicar na indústria de alimentos, nunca conduzi nada nesse segmento, mas sempre muito voltado para a questão de parâmetro de processo. O CEP, por exemplo, é uma ferramenta muito utilizada, porque existe toda uma preocupação com o peso do produto, né? Nós não podemos oferecer um produto com peso inferior ao nominal do rótulo.
Então, você precisa ter um controle de processo muito robusto para que você não tenha um alto índice de retrabalho, um alto índice de refúgio de produtos não conformes fora desse peso. Então, assim, a indústria de alimentos, ela acaba adaptando algumas ferramentas, alguns conceitos que a gente vê muito forte na indústria metalúrgica, na indústria automobilística, e traz e adapta ali para a sua realidade. Mas ele é muito presente, né? Esses conceitos de processo, o fluxo da informação, a etapa anterior tendo que entregar o produto dentro de um determinado range, dentro de uma determinada variação, para que não interfira na performance da próxima etapa. Então, toda essa comunicação, todo esse balanceamento entre processos, ela é muito forte e muito presente. Tá? E eu acho que é por aí. O Lean, ele permeia todas as etapas lá do nosso dia a dia. Muito bom, muito bom. Olha, tem muita gente te saudando aqui, te mandando... que legal. Orações, abraços e tudo mais, muito bacana a participação do pessoal aqui, tá? Legal. O Marcelo fez um comentário interessante, né, corroborando com aquilo que a gente tinha falado, sobre, vou até pôr aqui rapidinho, ó. Então, o grande ofensor do Lean Manufacturing é a quebra de paradigma. Na verdade, a não quebra é o ofensor, né? Sim. Enfim, o difícil é quebrar realmente paradigma, é realmente uma coisa complicadinha. E o Lupércio, que faz menção a um dos nossos precursores da qualidade no Brasil, né, o nosso mestre Falcone, o que trouxe o TQC para o Brasil, numa fase em que o Brasil não sabia o que era qualidade. Aliás, ele, juntamente com o governo, ele tentou implantar um programa aqui, não chamando de 5S, porque quando ele trouxe ele como housekeeping, né, que é o que deu origem ao 5S, e ele tentou implantar no Brasil aqui com o nome de SOL, né, que significava segurança, organização e limpeza. Então foi como ele trouxe. Então foi bacana essa referência ao nosso querido Falcone. E realmente, ele orientava, assim como o japonês orienta, né, que não se tenha gavetas nas mesas, isso é algo extremamente importante, e que as reuniões não tenham bancos, sejam feitas sempre de pé. Então, muito bom, muito bom. Podem continuar mandando suas colocações, eu vou tentar fazer as paradas e fazer os comentários aqui, não vai dar para pôr tudo na tela, porque senão a gente não sai do lugar. Certo, gente? Certo. Então, vamos lá.